Olá, meus irmãos, minhas irmãs tarefeiras. Eu estou aqui hoje com muita honra, muita alegria, atendendo um pedido da nossa dirigente, a Doroteia, que ela pediu para que eu resumisse, fizesse um apanhado, tentasse explicar de uma maneira mais simples, tirando todos aqueles temas de biólogos mais difíceis, para que a gente possa entender a palestra do Dr. Décio de uma forma melhor. E como isso influencia nossa vida, nossa perspectiva, como nós agimos, dentro de todo esse contexto novo que o Dr. Antônio e a Doroteia estão trazendo para nós. Então a ideia é traduzir isso, transformar isso de uma forma mais simples, para que a gente possa entender melhor, principalmente o conteúdo. Porque as formas como isso acontece, os nomes difíceis, as interações moleculares e tudo mais, isso é importante, mas para quem se aprofunda nisso, para quem está dentro disso, para quem tem isso como profissão ou quem gosta de conhecer. Mas o importante é a lição que isso traz e o horizonte que isso abre para nós dentro das perspectivas que a gente tem de espiritismo, de casa de cura, de vida, de comportamento, que isso é o importante. Para a gente trilhar isso, eu dividi a situação, essa palestra, em algumas coisas que a gente não pode fugir até para poder entender melhor. Uma delas é a tão malfadada genética. Alguns tiveram condições de frequentar a escola, de estudar, outros não, mas todos nós temos uma coisa em comum: as nossas características físicas, a nossa aparência que lembra o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa cor de cabelo, a nossa altura, o nosso peso, as nossas condições genéticas, que por muito e muito tempo elas meio que nos aprisionaram, se eu posso usar essa palavra. Por quê? Porque eu fui escravo desse código genético, do que eu herdei dos meus pais, enquanto pessoa, enquanto física, não caráter, não influências de cultura, que isso também existe. Mas ele coloca muito claro lá na palestra e é aí que a gente vai falar. E para falar de hereditariedade, nós temos que ir para onde nós começamos, ou seja, o dia em que nós fomos fecundados enquanto vida, que o espermatozoide se juntou ao óvulo, o espermatozoide do nosso pai, se juntou ao óvulo da nossa mãe, trazendo essas características. Eu vou usar aqui um quadro branco, tá? Para a gente poder explicar melhor e traduzir isso. Eu vou escrevendo e vou mostrando para vocês, tá? Então, nós vamos ter duas situações aqui. Estou desenhando, tá? Para a gente entender como isso funciona. Então, aqui, para começar, está no quadro, tá? Então nós temos o nosso pai e a nossa mãe, tá? Que transmitem para nós as suas características. E como eles transmitem isso? Através do espermatozoide e do óvulo da nossa mãe, tá? Como funciona isso? Não sei se esse quadro tá dando para ficar muito visível no vídeo, me parece que não, vou ter que ajustar alguma coisa. Nós somos compostos de 23 pares de cromossomas, tá? O que é isso? São códigos genéticos que dizem se eu posso ter olho verde, se eu vou ser mais alto, se eu vou ser mais baixo, e uma série de coisas, tá? São pares, o que significa? Metade deles vem do nosso pai e metade deles vem da nossa mãe, que eles vão se juntar. Por isso nós temos algumas características dos nossos pais, físicas, algumas da nossa mãe, e dentro disso também existem características que são dominantes e outras excessivas, mas eu não quero entrar nisso. Mas isso explica também porque às vezes parecemos mais com o pai, mais com a mãe. Mas em teoria deveríamos ter as características sempre 2 em equilíbrio, porque se vem 23 de um lado, 23 de outro, para formar os nossos 46 pares, que na verdade são 23 cromossomas, mas vem metade de cada um, isso é importante, eles vão juntar.
E aqui cabe até um parênteses para quem já estudou, né? Nós temos 23 pares. Uma pessoa, por exemplo, que tem autismo, ela tem 24, ela não tem 24 pares, mas ela tem 47. Tem um dos pares, que é o 21, que tem um cromossomo a mais. E dá toda aquela alteração genética que a gente vê numa pessoa com autismo. Mas isso é só um comentário à parte. Então nós temos metade das características nossas, físicas, genéticas, formadas metade pelo nosso pai, metade pela nossa mãe, tá? E como funciona isso? Isso são códigos que estão ali, tá? Como se fossem letrinhas. Dentro desses cromossomas nós temos o que chamamos de DNA. Poxa, Carlos, você acabou de falar que não ia falar de palavras, de letras, mas é para a gente entender a diversidade. Por quê? Porque quando esta primeira célula lá que se formou, que é o espermatozoide que fecundou o óvulo, ela tem tudo o que ela precisa. É uma célula, aquele que a gente chama de zigoto, né? Mais um nome de novo, aquele óvulo fecundado, ele tem todo esse DNA que eu falei, que são 3 bilhões de possibilidades de códigos, tá? Formados por 19 mil genes no ser humano. Então olha que grandeza. Mas uma coisa interessante, tudo o que nós somos, ou seja, esse DNA, essa célula, ela é igual para todos os seres vivos da Terra. É um arroz, uma mosca, tudo é formado a partir da mesma matriz. Porém, são essas combinações que vão fazer um homem ser diferente fisicamente de um jacaré, de um crocodilo, de um passarinho, de um grão de arroz. Mas a matéria-prima ela é igual para todos. Essas combinações de DNA que vão fazer as diferentes espécies. Para vocês terem uma ideia, como eu falei, 3 bilhões num ser humano. Tá? Num cachorro são 2,4 bilhões de combinações de DNA para formar um cachorro. Ah, Carlos, todos são menores? Não. Por exemplo, um elefante tem 10% a mais de combinação do que a gente, ele tem 3,3 bilhões. Oh, perdão, o chimpanzé. O elefante tem um pouquinho menos, são 3,1 bilhões. Mas são maiores que nós, tá? Essas combinações, e olha que interessante, eu vou voltar na célula, porque eu quero fechar esse raciocínio. Esta célula única, ela vai formar 274 tipos de células diferentes. É a partir daquele óvulo fecundado que vai se formar tecido de pele, rim, olho, 274 tipos de células diferentes, tipos de tecidos diferentes vão se formar a partir daquela. Porém, o núcleo delas, o miolinho, ele é igual para todas. Ele é igual para todas. Olha que riqueza e que interessante a obra de Deus na vida como a gente vê manifestada, tá? Então, são esses cromossomas, esses genes que vão trazer as nossas características. Lembra que vão definir, poxa, olha, tem olho azul na família, tem loiro na família, e isso vai sendo passado de geração em geração. E durante um tempo, o ser humano começou a estudar, poxa, se todas essas características genéticas do meu corpo, a minha altura, o meu peso, os meus traços, se tudo isso é passado através desse código, desses genes, através do espermatozoide do óvulo formando um novo indivíduo, as minhas falhas, entre aspas, que a gente chama de doença, também estão lá dentro. As minhas propensões a ter um diabetes, a ter uma miopia, a ter um câncer, a ter uma doença, depressão, ter uma hipertensão ou ter uma pressão baixa, elas também devem estar mapeadas ali de alguma forma. E já há um bom tempo os médicos estudam a genética para definir o quê? Tendências de você ter uma doença ou você não ter uma doença. Então hoje, quando você vai no médico que se manifestou um câncer ou você é hipertenso, a primeira pergunta, tem alguém na sua família que tem? Tem alguém na sua família que tem isso? Então, a partir desse momento eles começaram a falar, poxa, eu transfiro além de características físicas, eu transfiro também pontos que, em teoria, vão me dar uma facilidade ou vão fazer com que eu possa
adoecer ou tenha mais facilidade a adoecer, no caso do diabético, o pâncreas parar de funcionar uma época, ou a minha insulina não ser tão eficaz quanto de uma outra pessoa. E é interessante porque isso foi sendo mapeado. E durante um tempo, o que o Dr. Décio deixa claro, nós passamos, como sempre seres humanos, que adoramos colocar a nossa situação e as nossas dificuldades, as nossas vitórias não, as nossas vitórias sempre têm o nosso mérito, mas as nossas dificuldades e aquilo que a gente não consegue fazer ou controlar, na mão de alguém. E aí nós passamos a colocar na mão de quem? Da nossa genética. Poxa, é claro que eu não enxergo bem, meus pais não enxergavam bem. É óbvio que minha pressão é alta, meu pai era hipertenso. Ah, eu posso comer ou não comer doce, eu vou ser diabético, pois meu pai era diabético. Então a gente passa a colocar, e ele coloca lá, ele usa uma frase interessante, a ditadura da genética. O nosso destino está selado de acordo com a minha árvore genealógica, com o que eu herdei dos meus pais fisicamente, porque a gente está separando ainda o fisicamente do espiritual, tá? Então fisicamente a gente passou a ser refém dos nossos genes. E isso funcionou por muito tempo. Ele cita Darwin, a seleção natural, uma série de coisas na nossa história e na nossa evolução da humanidade que vem corroborando com esse tipo de coisa. Inclusive, existe na internet, se vocês quiserem ver lá, você manda uma amostra do teu DNA e ele vai rastreando aonde esse DNA chegou. Ele vai chegar na Europa, na África, tem vídeos interessantes sobre isso. Por quê? Porque, de novo, essas características vão sendo passadas de pai para filho, de avó. E como é uma combinação, essa combinação sempre traz um pedaço de um antepassado. Porque, como eu te falei, vem 23 de cada lado. E só que vieram 23 do seu avô materno e da sua avó materna para sua mãe, e assim sucessivamente. E eles vão se combinando. E olha que interessante, por que um filho é diferente do outro? Porque esses espermatozoides, esses óvulos, também têm combinações diferentes. Lembra que eu falei? 3 bilhões de possibilidades, imagina. Né? Obviamente que, de novo, tem características mais marcantes, menos marcantes, mas eu não quero me aprofundar. Qual é, então, o fundamento da genética? Nós temos um código genético que está lá escrito, tá? E que vai dizer as minhas características, as minhas probabilidades. De quê? De cor de cabelo, de altura, de doenças também, como foi muito bem estudado. Só que, de novo, a gente se aprisionou nisso. Então eu estou fadado a ter hipertensão. Eu estou fadado a ter leucemia porque alguém teve leucemia. Eu estou fadado a ter câncer de colo de útero, câncer de intestino, de ter enxaqueca, de ter qualquer coisa, porque está escrito lá. E isto vai acontecer. Por anos acreditou-se nisso, mas existia, como sempre, na nossa percepção pequena, uma lacuna. Poxa, eu tenho essas características, mas ao estudar, nem todos os filhos são loiros, nem todos os filhos têm olhos azuis, nem todos os filhos crescem como poderiam, nem todos os filhos engordam como poderiam, nem todos os filhos desenvolvem aquelas doenças como poderiam. Eles têm sim uma propensão maior, mas isso não acontece com todos. E a ciência começa a estudar isso. Para quê? Para poder entender por que não é uma regra, por que é só uma possibilidade, posto que o código genético está lá e essas características foram transmitidas. Então olha que importante esse estudo. Então alguma coisa tem que faz isto se manifestar ou não. E aí ele começa a estudar o quê? Poxa, eu tenho lá uma constituição física que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Porém, a minha vida vai ser diferente da vida do meu irmão. Uns até podem viver em países diferentes, em culturas diferentes. E eles vão ser ofendidos ou trabalhados pelo quê? Pelo que você é influenciado? Pelo que você come,
pelo meio que você vive, pela profissão que você escolheu, pela forma como que você resolve viver a sua vida, pelos alimentos que você ingere. Então começou-se a estudar que, além das minhas características físicas herdadas pelo meu pai e minha mãe, existe uma influência desse meu meio. Uma influência do que eu resolvi ser, uma influência do que eu ingiro, uma influência da poluição. Se eu vivo com as árvores no meio da floresta, se eu vivo num ambiente cinza hoje, se eu vivo num ambiente de guerra, se eu vivo num ambiente de paz. Então se admite a influência do meio para que essas condições que eu tenho dentro de mim, que a gente pode imaginar que é uma caixinha. Aquela célula que pode ser tudo, que pode virar uma célula do pâncreas ou um neurônio, partindo do mesmo momento, é como se fosse eu. E aquele meu código genético, ele tem tudo lá dentro. E eu vou escolher o quê? Ser feliz, ser triste, adoecer, ficar saudável. E o meio vai me influenciar. O que eu vou respirar, o ar que eu respiro, a poluição. É muito interessante. E aí eu vou abordar, até entrando nessa questão de meio, uma questão que ele coloca lá, que é a questão do tempo que a gente demora para ter uma mutação genética, né? Se a gente imaginar a evolução na gênese e na própria ciência, quanto tempo a gente demora lá para os anfíbios vieram, a vida começa no mar, essas células começam a se modificar, para que um dia o vírus do HIV, por exemplo, se não me falha a memória, tem 9 milhões de combinações só. Ele é um vírus, é uma unidade celular pequenininha, enquanto nós temos 3 bilhões. Para que a vida se formasse dessa forma e nós evoluíssemos, foram bilhões de anos na Terra para que isso acontecesse. E aí ele coloca lá também, que ele coloca até o exemplo da girafa, vamos lembrar, para a girafa perceber que ela ia comer folhas melhores no mais alto, ela precisava do que? Esticar o pescoço dela. Mas para isso precisava mudar geneticamente. E essas mudanças elas são lentas. Por quê? Porque você vai mudando um, mudando o outro, mudando esse código genético para que você possa o quê? Se adaptar. Tá? Então eu voltei nisso, por quê? Porque é justamente o meio que vai te adaptar. A pessoa que está vivendo na floresta, ela vai sofrer uma adaptação àquele meio. E as condições genéticas dela vão se manifestar diferente daquela pessoa que vive numa cidade grande. Porque ela vai tendo um ambiente influenciando a matéria dela, que é a genética, de uma forma diferente. E aí eles começaram a entender. Bom, então eu, Carlos, tenho um código genético que diz as possibilidades que eu herdei, as coisas que eu posso ser, aquela caixinha que eu posso ser tudo e ser nada ao mesmo tempo, que eu posso ser uma célula, de novo, de pele, eu posso ser uma célula complexa de um neurônio. Está tudo lá dentro. E o que faz elas serem diferentes? O que faz? Nós já dissemos uma coisa. Bom, é o meio. Então o meio vai mudar. O meio pode mudar essas suas reações. O meio com que eu vivo, com que eu estou interagindo. A minha matéria está interagindo com outras matérias e ela vai se comportar de uma forma diferente. De novo, o ar poluído, o ar não poluído e todas essas questões. A partir desse momento que tudo interage, eu tenho uma nova situação. Bom, então eu tenho lá situações, mas eu tenho intervenções do meio ambiente no que eu vou ser. Tá? Mas ainda assim ficavam lacunas. Por quê? Pessoas, ainda que no mesmo ambiente, sem essas influências internas, com alimentação, tudo, elas desenvolviam alguma coisa ou não. Então nós temos a minha possibilidade, a influência do meio. E eu tenho pessoas vivendo no mesmo meio e se alimentando de uma forma semelhante, ou seja, essas coisas estão influenciando nela de uma mesma forma, e ainda assim ela tinha diferenças. Olha que interessante, então ela tinha diferenças. Então, essas nossas células, que lá ele coloca aqueles nomes difíceis, como você faz ela reagir, como você inibe ela, ele coloca a estamina, o carretel, ele dá uma série de situações. Mas vamos esquecer esses nomes. O que se descobre naquele momento? Que você tem como estimular uma situação
ou como suprimir uma situação. Olha que interessante, estímulo e supressão. E tem um caso, até numa outra palestra que eu vi, muito interessante, que é um estudo com ratos. E esses ratos são estimulados a um determinado cheiro, a uma determinada situação, que agride ele. Isso não se passa para um gene, de forma nenhuma. Você não passa um medo por um gene, né? Isso não faz uma alteração genética. Mas esse estudo descobriu que os ratinhos que nasceram a partir daqueles ratos que foram estimulados também tinham medo daquele elemento sem nunca ter visto aquele elemento. E nós vamos ter outras pesquisas que mostram isso. Isso é um grande marco e uma grande libertação para nós, meus irmãos. Por quê? Porque além dos meus pais me transmitirem características físicas, eles transmitem características não físicas para nós, que não estão naquele código genético, mas estão em plugs, que eu vou chamar de plugs, estão em chaves que a gente pode ligar ou pode não ligar. Então, isso, olha que interessante, você transmite reações. Você pode transmitir reações, medos, situações que não são geneticamente, mas que disparam. E em alguns lugares eles vão chamar, de uma forma que eu gosto muito, de memória genética, que não está no gene, mas está no entorno ali, e que pode ser disparado o quê? A partir de um estímulo ou de uma supressão. E vamos trazer para a nossa vida. Então a epigenética, ela estuda isso. Não somos mais escravos dos genes. Existem outras situações que nos dão a chave de, primeiro, transferir isso. Mas ainda quem recebe está no comando da chavinha. E olha que coisa interessante, eu vou voltar um pouco nessa questão dos ratinhos. Todos os ratinhos que nasceram a partir daquele rato que foi estimulado com energia elétrica para ter medo de uma situação, nasceram com o mesmo medo. Ao serem apresentados para aquilo, eles reagiam da mesma forma. E qual é a grande diferença de nós humanos? A partir do momento que a própria ciência explica e descobre que, além da genética, existem as chaves e as proporções que vão dizer se eu vou ligar ou não, mas, diferente de toda outra espécie, o que nós temos, nossos irmãos? O livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de ligar e desligar a chavinha. Nós estamos no comando disso. Diferente dos ratinhos, que todos eles, a partir do momento que estimulados e transferiu sua estimulação, vão reagir igual àquela situação. Nós não. Nós escolhemos. Nós temos a capacidade de ligar e desligar a epigenia que nos foi transmitida. Este é o maior ganho desta palestra. E ela traz isso de uma forma científica. E por isso que ele dá a conotação quando ele chama André Luiz. Que ele vai na obra de André Luiz 70 anos atrás, mas eu já não falava isso. Mas eu já não dizia isso dentro da Gênesis, dentro dos livros, Evolução em Dois Mundos. Que ele coloca que a influência do quê? E qual é a energia que age sobre o nosso corpo? Pensamento, perispírito, corpo etérico. Hoje, energia quântica, que estamos aprendendo a lidar com ela. É ela que vai fazer a gente manipular as nossas células. É ela, através da nossa vontade, da nossa manifestação de pensamento, que vai dizer que fisicamente eu posso sim produzir insulina, mesmo como quando meu pâncreas está ruim. Porque eu posso regenerar esse pâncreas. Através da epigenia não é nada diferente, a célula é lá, está lá dentro. Qual a diferença? Como eu estimulo isso? Ou como eu suprimo isso? Ou como eu faço que aquele câncer, que é uma possibilidade genética, jamais se manifeste?
através da minha melhoria, do meu ser, de eu me elevar, da minha prece, da minha oração, do meu mudar, do eu não repetir as coisas que não devem ser repetidas. Este é o grande teor dessa palestra do nosso irmão Délcio. Ele mostra que temos sim uma hereditariedade que nos é passada. E temos a epigenética, que diz que nem tudo que nos foi passado vai acontecer porque existem mecanismos celulares que são transmissíveis. E mais ainda, no final, ele vai para a melhor das explicações. Ele vem e traz o espiritismo e o nosso conhecimento de forças, de energias, que nos dá a chave para ligar isso. Pensa bem, olha que estranho. Todo mundo sabe que o açúcar em excesso é ruim, independente de você desenvolver diabetes ou não. Ele envelhece, ele causa uma série de coisas. Eu só vou parar de comer açúcar se eu tiver diabetes ou em excesso. Mas eu sei que ele me faz mal. O cigarro, a bebida em excesso, tudo em excesso. Mas a gente espera a doença para que a gente modifique isso. Hoje em dia, não, eu vou fazer exercício porque exercício é bom para a saúde. Meu Deus do céu, olha para o seu corpo. O seu corpo não foi feito para ficar parado em inanição. Significa levantar 800 quilos? Não. Significa ficar parado? Também não. O nosso corpo foi feito para andar, para se movimentar, para ser reabastecido com alimentos bons. Para que esse ciclo, essa máquina maravilhosa, quantos bilhões de anos? Deus coloca os arquitetos no plano espiritual para fazer essas conjunções de DNA. E eles são alimentados pelo quê? Pelo fluido vital. Ele coloca lá os biósforos, outro nome difícil do André Luiz. André Luiz não é fácil. Porque ele tem que dar essa entrada para a gente cada vez mais traduzir que a ciência, ela só explica o que a espiritualidade explica, com outras palavras. Então eu tenho a minha matéria-prima, que é o meu corpo. Eu tenho a capacidade de modificar isso, porque eu posso ser tudo. A minha célula pode ser tudo. E a partir do momento que eu tenho um espírito e um corpo etérico, um corpo individualizado, um espírito que influencia isso, eu posso ligar e desligar isso ao meu bel prazer. Ah, mas o médico disse que eu tenho 99% de chance de ser assim. Pegue o seu 1% e faça ele virar 100%. Se for 0,01, ainda existe a possibilidade. E ela está na sua mão. Ela não está em outro lugar. Ela não está na desculpa da hereditariedade. Ela não está na desculpa que você precisa trabalhar num lugar que é todo mundo amargo. Que o cunhado, que a irmã, que a prima, que a mãe, que o filho é difícil. Tudo isso existe. Tudo isso é verdade. Mas ligar e desligar a chavinha. Lembra quando ele usou uma palavra que eu adorei, eu gosto das palavras, me perdoem, o telômero, que indica o tempo de vida da célula, que elas vão crescendo e adoecendo. Cara, o telômero é nosso fluido vital. Esse marcador vai a mais ou a menos, conforme o que a gente precisa, conforme o que a gente faz da vida. Lembre-se do André Luiz, né? O que aconteceu com ele, como ele diminuiu a vida dele. E é importante, mas de novo, eu vou focar no principal. Temos sim características. Mas a manifestação dela depende do que eu faço todo dia. Depende do quanto eu tenho ouvido esta casa maravilhosa, que tem trazido para a gente conhecimento através da Doroteia, de um esforço dela muito grande. E cabe a nós pararmos, olharmos para nós mesmos e entendermos. Como eu me liberto disso? Como eu paro de sentar em cima do meu gene? Falar, não tem jeito, esse é o meu destino. O seu destino não existe ainda. É um mundo de possibilidades. E é a partir dessas possibilidades que você vai criar o seu mundo. Você recebeu tudo isso de Deus, nós recebemos células que podem ser tudo.
Por que muitas vezes a gente vê cura, a gente vê câncer sumindo no Tarefeiros? A gente vê regeneração de órgãos e médicos estupefatos. Porque é através desses fluidos magnéticos que a gente entra nas leis da natureza e física, que hoje, como a epigenética está dizendo, que isso pode ser ligado e desligado, isso pode ser suprimido. Eu lembrei de um estudo interessante, eu vou usar rapidamente alguns minutos. Durante muito tempo, cientistas estudaram a violência como sendo transmissível. Ou seja, o filho de um assassino, existem genes assassinos. Não existem genes, mas ele herda a violência. Herda sim. Só que está na mão dele deixar esta violência se manifestar ou não. É o que a gente vê hoje. Obviamente que uma pessoa que nasce numa comunidade e não pode estudar, ela tem a influência do meio. Lembra que eu falei da influência do meio? Gerando as suas características, mas ainda assim, a decisão dela de participar desse meio, interagir com esse meio, ela é dela. Agora é interessante, porque aqueles estudos que diziam que filhos de assassinos, filhos de pessoas violentas, isso foi feito em cadeias, em vários lugares. Ele acontece de forma verdadeira com a epigenética. Mas ainda assim, eu volto, isso está na minha mão. Se eu vou ceder a isso, se eu vou estimular isso, ou se eu vou suprimir isso e viver de uma outra forma. Então é muito importante nós termos isso na nossa cabeça, isso no nosso coração. Sou filho de Deus, sou criado e posso ser tudo. E esse ser tudo depende das nossas escolhas, depende do que nós fazemos, do que nós queremos ser. Trazemos sim heranças genéticas, trazemos sim heranças de outras vidas nos nossos corpos espirituais, que precisamos aprender e evoluir, mas está nas nossas mãos. É parte do que nós fazemos no nosso dia a dia. Podemos e somos criadores. Somos filhos de Deus e podemos agir na matéria e no espírito. Temos provas disso o tempo todo no Tarefeiros, a casa que escolhemos ajudar com as nossas melhores intenções. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Essa é a ideia que o Dr. Delcio passou, que temos sim características físicas e genéticas, que elas podem ser transmitidas, mas que isso acontecer ou não acontecer vai depender de nós. Vai depender de como nós vamos ligar e desligar essas chaves e transformar essas células. E aí entra o que André Luiz falou, o corpo perispiritual, o nosso corpo energético, que influencia direto através do fluido vital, do fluido cósmico e das nossas ligações com eles. Eu espero que eu possa ter ajudado no entendimento. Agradeço de novo, Doroteia, pela esta oportunidade. Peço desculpas, eu não estou no estúdio, eu estou na minha casa com uma luz e uma câmera relativamente, que não são profissionais para isso. Se tiver alguma falha, eu já peço perdão com vocês. E foi um prazer estar com vocês, meus irmãos. Eu espero que de alguma forma isso elucide algo e ajude a compreensão de vocês. Um beijo no coração de todos.